A maioria das pessoas não vive a sua própria vida, elas apenas reagem ao que acontece com elas. Se você recebe um elogio, seu dia é bom. Se alguém te fecha no trânsito, seu dia acaba. Você é um passageiro das suas emoções ou um capitão da sua mente? Hoje eu vou te mostrar 3 lições práticas para você retomar o governo da sua vida. Se você sente que as suas emoções te dominam a ponto de te tirar do sério, esse vídeo é o fim desse ciclo. Por muito tempo, eu achei que ser autêntico era falar tudo o que eu sentia. Se eu estava bravo, eu gritava. Se eu estava inseguro, eu me escondia. Eu era como uma folha seca que o vento levava para onde queria. Depois de um café com um amigo, eu me sentia bem. Quando eu encontrava um balconista rude em uma loja, eu queria explodir de raiva. Foi aí que eu percebi que as emoções eram contagiosas e que eu não era livre. Eu era escravo dos meus impulsos. Foi quando eu parei de buscar truques de bem-estar e fui beber na fonte da sabedoria que sobreviveu a séculos de caos, a Bíblia. E é isso que eu vou te mostrar agora. Lição número 1. Entendendo as diretrizes do controle emocional. De onde isso veio? Porque hoje, o que entendemos como inteligência emocional ou equilíbrio, a Bíblia já descrevia milênios atrás como domínio próprio. No livro de Provérbios 25-28, explica a ciência do controle emocional sem usar termos técnicos. Ele diz assim: como a cidade derrubada que não tem muros, assim é o homem que não pode controlar a si mesmo. O que isso significa? Antigamente, uma cidade sem muros era uma cidade indefesa. Qualquer saqueador, qualquer inimigo entrava e levava o que queria. Quando não temos controle sobre nossas emoções, a nossa mente é essa cidade sem muros. O comentário de um estranho entra e rouba nossa paz. Um imprevisto acontece e rouba nosso sono. O domínio próprio é a construção desse muro. Não é sobre não sentir. É decidir o que entra e o que não entra na sua cidade interna. Agora eu vou te mostrar como construir as suas muralhas para que nenhum comentário alheio ou algum imprevisto entre e roube o que você tem de mais precioso, a sua paz. E aí que entra a lição número 2. Paciência, a estratégia dos fortes. Olha só que no livro de Provérbios, em 16:32, diz sobre isso. Melhor é o homem paciente do que o guerreiro, mais vale controlar a si mesmo do que conquistar uma cidade. Pense nisso. Antigamente, para conquistar uma cidade precisava de exércitos, arma e força bruta. Mas a Bíblia diz que dominar o próprio temperamento é uma proeza ainda maior. A paciência é um intervalo entre o estímulo e a resposta. Se você não domina o intervalo do que acontece com você e do que você faz, você não é dono de si mesmo, você é apenas um reflexo do que te irrita. Mas por que é tão difícil manter a calma na hora do caos? Porque existe um conflito entre a reação e a resposta, entre reagir e responder. A reação é o impulso, é automático, vem da amígdala, o centro de sobrevivência do cérebro, a parte de fuga, luta. Se você só reage, você é previsível e manipulável. Já a resposta é consciência, é um ato planejado, vem do córtex pré-frontal, a parte lógica, e é aí que habita a sua liberdade. O segredo dos fortes não é não sentir raiva, mas sim dominar esse sentimento. E como que eu faço para dominar esse sentimento? E é exatamente isso que eu vou te explicar agora com apenas uma palavra: pausa. Quando você para, você abre um espaço na sua mente. E é nesse milissegundo que você transforma uma explosão numa estratégia. Eu separei 3 formas práticas de dominar esse espaço. E a primeira forma é a respiração. Parece básico, mas é muito importante. É o que chamamos de reset biológico. E como que eu faço isso? Respira fundo pelo nariz e solta pela boca devagar. E por que isso funciona? Porque isso desativa o alerta de perigo do cérebro e desliga a agressividade química do corpo. E a segunda forma eu vou chamar de filtro de 24 horas, que é você pensar no futuro. Antes de responder alguém, você pensar, depois de algumas horas, como é que você iria se sentir. Por que que isso funciona? Porque isso desconecta você da emoção imediata e te liga aos seus valores de longo prazo. E a terceira forma, o silêncio estratégico. Se o sangue ferver,
Pede um minuto para pensar, não precisa responder na hora. Isso funciona porque o silêncio é uma ferramenta de poder. Quem cala domina o ambiente. Quem grita perde a razão. A paciência não é suportar tudo, é saber gerenciar o tempo para você dar a resposta certa. E é nesse intervalo que você assume o controle da situação. Mas existe um outro inimigo sorrateiro como uma cobra que pode tentar tirar a sua paz: o ego. E agora eu vou te revelar um antídoto poderoso que tem um papel crucial no controle das nossas emoções. Lição número 3: a humildade. Gosto de uma frase de um filósofo estoico chamado Epiteto, que diz que o início da sabedoria é separar o que depende de nós do que não depende. A falta de controle emocional pode vir da nossa arrogância de querer controlar o mundo. Humildade aqui é entender: eu não controlo a economia, o tempo ou a opinião das outras pessoas. E quando você aceita isso, as emoções negativas perdem o alvo. Mas tem uma coisa que é ainda mais valiosa: a humildade que nos ajuda a ter controle emocional é não se achar melhor que ninguém. Existe um versículo, às vezes até muito esquecido, que tem o poder de virar a chave da sua mentalidade e abrir portas que você nem imaginava. E eu vou compartilhar isso agora com você. É um versículo de Filipenses, capítulo 2. Eu vou ler do versículo 3 até o 8 para você. Diz assim: não sejam egoístas, nem tentem impressionar ninguém. Sejam humildes e considerem os outros mais importantes que vocês. Não procurem apenas os próprios interesses, mas preocupem-se também com o interesse dos outros. Tenham a mesma atitude demonstrada por Cristo Jesus. Embora sendo Deus, não considerou que ser igual a Deus fosse algo que devesse se apegar. Em vez disso, esvaziou a si mesmo, assumiu a posição de servo e nasceu como ser humano. Quando veio em forma humana, humilhou-se e foi obediente até a morte. Humildade aqui não é sobre sentir menos, é sobre pensar menos em si mesmo. Quando você para de tentar impressionar ou ser superior, você retoma o controle das suas emoções. Quem é humilde não tem um trono de vidro que qualquer crítica pode quebrar. A maior parte da falta de controle emocional vem do ego. Nós explodimos porque nos sentimos desrespeitados. Reagimos mal porque queremos estar certos o tempo todo. E eu quero te convidar para uma ação prática. Não saia daqui só com as informações desse vídeo, mas saia com uma decisão de aplicar isso na próxima conversa. Ouça mais, fale menos de si mesmo, observe como o controle volta para suas mãos. Nós percorremos um caminho importante hoje. Você aprendeu que o controle emocional não é sobre reprimir o que sente, mas sobre governar como você responde. Vamos recapitular para que você não esqueça. A primeira lição, nós aprendemos que inteligência emocional é escolher o que entra e o que sai da nossa mente. Lembre do livro de Provérbios: sem domínio próprio, você é uma cidade sem muros, exposta a qualquer ataque. E a segunda lição, aprendemos o poder da pausa, que entre a reação e a resposta, nesse espaço existe a sua liberdade. E nós aprendemos 3 formas de aplicar isso: o reset biológico, que é respirar; o filtro 24 horas, que é pensar como vou me sentir futuramente sobre aquilo; e o silêncio estratégico, que é pedir alguns minutos para dar uma resposta consciente, sem ser por impulso. E a terceira lição, a gente aprendeu o escudo da humildade. Isso é muito poderoso. O ego é o maior gatilho para a raiva. Quando você segue o exemplo de Filipenses e escolhe humildade, a crítica não te destrói. E se você decidiu que hoje é o dia de começar a construir os muros da sua cidade, escreva aqui no comentário: eu sou o capitão da minha mente. Assim, você já está dando o primeiro passo para retomar o governo da sua vida. E se esse vídeo te ajudou de alguma forma, aperta o botão de curtir e se inscreva no canal. Ah, e obrigado por investir esse tempo em você hoje. Eu sou o Thiago Marque e lembre-se, o mundo pode estar num verdadeiro caos, mas dentro das suas muralhas, quem tem controle é você. Tome o controle da sua vida. A gente se vê no próximo vídeo.